IBCT TV News de hoje eu converso com a professora Lúcia Helena Galvão. Professora, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Thaís, pela oportunidade. Queria começar dizendo que certa vez eu escutei a senhora dizendo assim, quem transformou e quem transforma a história não é nenhum ser iluminado, é aquele que tem vontade, é aquele que faz. Nós aqui do ITCT admiramos muito o trabalho da senhora e temos certeza que a senhora é um agente de transformação na nossa sociedade. Na verdade, eu sou membro de uma instituição, que é a Nova Acrópole, que gera agentes de transformação, né? Sou uma professora. O trabalho da instituição volta-se para isso, no sentido de despertar vontade, amor e inteligência, que são eles, sim, os grandes agentes transformadores da humanidade. Então vamos começar falando sobre transparência, que é o nosso tema aqui de hoje. Nós vivemos uma era de acesso à informação, transparência, dados expostos e tantas outras coisas. Nós conversávamos há pouco e transparência, ela precisa ter uma medida e o que não for revelado, na verdade, não é que está escondendo uma hipocrisia, existe um filtro para que isso fique bem claro. Gostaria que a senhora começasse falando sobre isso, por favor. Eu acho que os conceitos são complexos e demandam discernimento, saber separar bem as coisas. Quando nós dizemos que hoje temos redes sociais onde as pessoas se expõem demais, são muito transparentes, eu não acho que isso deveria ser chamado de transparência. Platão costuma dizer que pelo bom entendimento entre os seres humanos, cada acepção deveria ter um nome particular, para que a gente não confunda aquilo que não deve ser confundido. Então, uma pessoa tem uma vida pessoal, privada, que por uma questão de pudor, dignidade, seria bom que reservasse. Essa exposição da privacidade, às vezes mostra um pouco de carência, um pouco de querer chamar a atenção com coisas que deveriam ser reservadas. Saber o que compartilhar, saber o que reservar. Agora, eu diria que, em geral, apesar desse aspecto das redes sociais, de devastar a privacidade das pessoas, em geral, as pessoas não são transparentes, porque a transparência verdadeira seria que o seu gesto, o seu ato, o seu comportamento revelasse exatamente o que vai dentro delas. E nesse sentido, nós vivemos uma época de falta de transparência. Nós temos uma máscara social que se adequa a padrões, mas nós nos adequamos a esses padrões por medo de punições ou por desejos de recompensas. Intimamente, temos muito pouco a ver com esses padrões sociais. Platão ele costumava dizer a respeito de um pastor Lídio Giges, um personagem mítico que ele mesmo criou, que um dia encontrou um anel que o tornava invisível toda vez que ele colocava no dedo. Ele disse, olha, imagine que as pessoas soubessem que existe esse anel e que Giges, quando colocava o anel e ficava invisível, era tão honesto quanto ele era quando estava visível. Ele dizia, as pessoas publicamente elogiariam a atitude de Giges, por medo de que eles pudessem ser vítimas dele na sua invisibilidade. Mas intimamente diriam, que idiota esse Giges. Por que essa oportunidade não apareceu para mim? Porque não fui eu que achei esse anel? Nossa, eu ia me dar muito bem. Aí ele chega a um diagnóstico que eu acho terrível, que ele diz, as pessoas não amam a justiça. Elas têm um pacto social. Se eu for injusto, você vai ser injusta comigo, e pode ser que você seja mais esperta que eu saio no prejuízo. Então a gente combina para que nenhuma das duas seja injusta. Mas se eu tiver a oportunidade de ser injusta sem que você possa me punir, quem não vai fazer? Você percebe que isso é falta de transparência? Sim. Então, o amor à justiça, o amor à fraternidade, o amor à honestidade, às vezes, não é bem amor, é uma convenção social. E por dentro, as pessoas estão educadas, formadas numa base muito egoísta. Elas gostariam e achariam interessante fazer tudo aquilo que viesse de encontro aos seus interesses pessoais. Diante desses últimos acontecimentos na administração pública, a sociedade clama por transparência, mas ao mesmo tempo nós não somos transparentes. E talvez não agimos como a gente deveria agir. E aí, professora? Isso é o que eu ia te dizer, inclusive. Nós temos o anel de Giges. O anel de Giges é uma realidade, está aqui. Primeiro caso do anel de Giges, que nos torna invisíveis e inimputáveis, é o poder. Uma pessoa que tem o poder tem o anel de Giges. Pode fazer as coisas sem que isso retorne para ela da maneira que deveria, né? Causa e consequência. E aí você percebe que às vezes o poder traz à tona o que o ser humano tem de pior.
Outra coisa é o nosso pensamento. Eu não vejo o que você está pensando de mim nesse momento, nem você vê o que eu penso de você. Aí fica um território onde cabe tudo. Né? Na verdade, eu tenho a impressão que se a nossa mente fosse transparente, morreríamos de vergonha, né? Porque somos muito incoerentes entre o que expressamos e o que de fato sentimos. Então, nós estamos um pouco como sem base a respeito do que é transparência. A sociedade transparente é aquela que é ética porque deve e porque gosta. É honesta porque deve e porque gosta. Eu acho uma curtição ser justo, ser fraterno, saboreia os atributos humanos. Eu já fiz uma vez um TEDx, Thaís, que eu não sei se você já assistiu, onde eu falava a respeito da sua ética ser chocolate ou jiló. Eu dizia, o jiló você come porque senão a mãe dá palmada ou você não ganha sobremesa. O chocolate você come porque ele é bom à beça. Imagina você gostar dos valores humanos como se eles fossem chocolate. Nós hoje devoramos os valores humanos como se eles fossem jiló, porque vamos ganhar alguma coisa depois, ou se não fizermos, vamos ser punidos. Mas não porque gostemos deles em si. E nós temos condições de aprender a gostar desse chocolate? O grande processo de formação do ser humano consiste em fazê-lo ser humano. Ou seja, desde pequeno saborear a verdade, a honestidade, a justiça, porque sim, porque é isso que nos corresponde. Nós temos um processo que nós fazemos, ensino de filosofia, para crianças a partir de 4 anos. Aí um dos exercícios que a gente faz, coloca, sei lá, meia dúzia de crianças numa mesinha e pede para uma delas servir o suco, sabendo que o suco só dá para 5 copos. Para que ela perceba que se tiver que faltar, que falte para ela, porque honra é mais gostoso do que suco. Entende? Honestidade, fraternidade, honra é muito mais gostoso do que suco. Você tem que saborear a condição humana e gostar. Fazer ainda que você fosse o Robinson Crusoe e vivesse sozinho numa ilha. Porque a única oportunidade que eu tenho de ser humano, e todo ser na natureza se realiza sendo aquilo que é. As plantas se realizam fazendo fotossíntese, os animais garantindo a sobrevivência, o ser humano se realiza em valores, virtudes e sabedoria. Isso é a sua essência. Não pode ter nada mais delicioso do que ser aquilo que a natureza nos reservou. A Nova Acrópole, professora, tem esse ensinamento, essa doutrina, eu inclusive sou aluna da Nova Acrópole, e é muito bonito se ver. Hoje são quantos alunos na Nova Acrópole? Olha, eu não saberia te dizer no mundo inteiro quantos tem, mas sei te dizer exatamente a quantidade de escolas. Hoje nós estamos em 62 países e só no Brasil temos 80 sedes. Hoje nós temos sido chamados, por exemplo, como associação consultiva no Conselho da ONU de Direitos Sociais. Nós temos sido chamados, como agora acabamos de fazer uma parceria com a Embaixada da Índia para comemorar os 150 anos do nascimento de Gandhi. Somos uma instituição que começa a ter um prestígio dentro da sociedade pelo trabalho que fazemos da defesa dos valores humanos. A Acrópole é uma escola de filosofia, que utiliza a filosofia para a formação em valores. E é um trabalho muito bonito. Facundo Cabral já dizia que o barulho de uma bomba faz mais estardalhaço do que o estartar com uma flor. A Nova Acrópole faz um trabalho muito bonito, só que é uma instituição e nós somos quase 8 bilhões de pessoas. Ainda está faltando instituições que façam isso ou não. Já tem muita gente trabalhando nesse movimento, mas até mesmo assim o que a gente vê no noticiário hoje, talvez o que venda mais é essa guerra e essa loucura que a sociedade vive. O ser humano vive um ciclo que é complicado, porque com uma certa inércia nós criamos uma certa preguiça de pensar, delegamos aos outros a função de direcionar a nossa vida. E eu acho que existem muitas instituições muito boas que fazem um bom trabalho. Não sei se adiantaria ter muitas outras, sabe por quê? Por causa do caso da mãe de Sócrates. Você conhece essa história? Qual é o caso da mãe de Sócrates? A mãe de Sócrates, Fenaretes, era uma parteira. Aí um dia perguntaram a Sócrates se ele, que era um filósofo tão bom, seria capaz de pegar pessoas, como por exemplo os 30 tiranos de Atenas, se amarrassem eles lá e Sócrates falasse para eles 2 horas, se ele transformaria todos aqueles tiranos em filósofos. Aí ele conta, olha, minha mãe é uma excelente parteira, mas tem uma coisa que ela nunca seria capaz, que é dar à luz a uma mulher que não estiver grávida. Então, por muito que haja instituições, o ser humano não chega
o ser humano em geral não chega a esse ponto de esgotamento, você não convence, você não tem como puxá-lo de dentro de si. Se ele está querendo aflorar, vir à tona, aí sim, você pode dar uma ajuda de fora. Então, o que nós podemos fazer é constantemente oferecer iniciativas, convites, oferecer a reflexão. E você disse da quantidade que somos, eu pegando só o Brasil, que são os números que conheço, nós temos hoje cerca de 220 milhões de brasileiros, não é isso? O nosso canal da Nova Prop tem 26 milhões de visualizações. Dá um pouco mais de 10%. Sim. Você diria que um canal de filosofia conseguiria isso? Nosso canal do YouTube? Então as pessoas passam, às vezes dão uma olhadinha, mas aquilo ali já fica assim, como se diz popularmente, uma pulga atrás da orelha. Tem algo mais na vida do que simplesmente aquilo que eu faço cotidianamente. Deixa eu pensar um pouquinho sobre isso aí. Ainda que não tome uma decisão muito radical de mudança de vida, mas gera um certo incômodo, sabe? Uma certa desconfiança se a vida é só isso. E aí, neste caso, a comunicação, inclusive, tem um papel fantástico, né? Porque antes não era possível imaginar que seria desta forma e nem atingir tantas pessoas. Que é uma coisa maravilhosa, porque nós nunca tivemos tantos meios de comunicação e tão pouca coisa para dizer cá entre nós. Milhões de e-mails e às vezes as mensagens são vazias. Quando as pessoas de bem, que estão trabalhando para alguma formação humana, começam a usar esses meios de comunicação para comunicar coisas boas, começam a reverter e dar um sentido a eles. Porque o nível de banalidade, às vezes até de criminalidade que circula por aí, não é brincadeira. Então, cada vez mais é um incentivo para as instituições que usem esse espaço. Eu fico imaginando sempre Platão, se tivesse Facebook, Twitter, Instagram, jogando o mito da caverna pelo Twitter. Ou seja, se você tem coisas boas a dizer, os meios são bons. Certa vez eu li uma crônica, eu acredito que a senhora tenha escrito, em uma circunstância que aconteceu em Brasília. A senhora estava dirigindo e aí viu uma criança no colo da mãe, um frio que estava no dia, e a senhora ajudou aquela circunstância. Quando foi no dia seguinte, a senhora passou por lá de novo e a criança estava no colo de outra mãe, e também sem roupa, sem o agasalho. Não é isso mesmo? Isso. Era uma criança alugada para pedir esmola. Eu não sabia que isso existia. Professora, como lidar com isso? Porque quando a gente para pensar nessa circunstância, é realmente algo que assusta. Eu te falava que tem 3 atributos que para a filosofia clássica grega são considerados fundamentais, que são vontade, amor e inteligência. A compaixão é um tipo de amor. Necessita da vontade, da iniciativa, mas necessita de inteligência também. Tá? Para você ter compaixão, você tem que ter muito discernimento, para que você não incentive um vício. Às vezes a pessoa que está querendo manipular, ela conhece a tua fragilidade emocional. Alguma coisa que para ela não significa nada, ela sabe que para você é uma fresta. E explora. Explora de uma maneiras torpes, às vezes. Então, para ajudar a humanidade, você tem que ter inteligência para saber o que de fato é ajudar. O que de fato empurra as pessoas em direção ao bem. Tá? Porque muitas vezes a nossa compaixão pode simplesmente incentivar um vício. E, olha, manipular a compaixão humana é das coisas mais torpes que existe. Mas é cada vez mais comum. Existe uma demonização na política hoje e as pessoas não gostam porque, na verdade, não desconhecem. Como conscientizá-las que a política é necessária, mas que ela seja feita de outra forma, não da forma como a gente está vendo? Eu costumo falar de um exemplo que nós utilizamos, inclusive, no curso de filosofia, talvez você até já conheça. Imagine você uma estátua grega, daquelas de Fídias maravilhosas, que ficasse ali, em Atenas, por 2.400 anos exposta ao vento, à chuva, à poeira, e não sofresse nenhum tipo de cuidado. Nós iríamos para ela hoje e diríamos, nossa, que coisa disforme e horrível. Mas ela é disforme e horrível, ou o que é disforme e horrível foi a maneira como ela foi tratada ao longo do tempo. Se nós fôssemos capazes de limpá-la, reconstituí-la, ninguém deixaria de se deslumbrar diante da sua beleza original. A gente pode dizer que é exatamente isso que aconteceu com a política. A política é a arte da polis, da cidade, mas também, e nem todo mundo sabe disso, está ligada à poli, que é muitos, ou seja, é a harmonia da diversidade.
Você pode imaginar, por exemplo, um quadro de Leonardo da Vinci, com todas aquelas cores harmonizadas. Aquilo ali é um tipo de política, é a harmonia das diferenças, percebe? Uma bela melodia, a harmonia de diferentes notas musicais. A beleza nasce da harmonia das diferenças. E a política, nesse sentido, se torna uma espécie de arte indispensável, porque cada ser humano é único e irrepetível. Você tem que encaixar esse quebra-cabeça para que vivam em harmonia, cada um preservando a sua individualidade, servindo ao todo. Então, ela é indispensável, é uma das bases da civilização. Maravilha. Professora, para a gente finalizar aqui essa entrevista, eu gostaria de começar uma frase e a senhora conclui, pode ser? Pode ser. Nós queremos defender a transparência. Defender a transparência, em primeiro lugar, consiste em saber quem somos e depois mostrá-lo ao mundo. Eu agradeço muito aqui a sua participação. Eu que agradeço. O IDCT TV News de hoje fica por aqui. Dúvidas, sugestões, você já sabe. Envie para comunicação@idct.org.br. Até semana que vem.